Olha, é de quinta, viu? É de quinta confundir romance com romance, gente, porque romance é romance, um lance é um lance e o pet é o pet, tá? Então, o que é que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu tenho visto em alguns grupos de literatura que eu participo, principalmente no Face, em coisas assim, galera confundindo aí romance com historinha de amor. Então, como uma boa professora de literatura, eu resolvi explicar isso aqui pra vocês, tá? Pra gente parar de confundir essas duas coisas. Então, assim, dentro da literatura, a gente tem o romance enquanto estrutura narrativa, tá? Primeiro que assim, Aristóteles, ó, hein? Nossa, hein? Muito conteúdo. Deixa um like, que eu puxei Aristóteles aqui, hein, gente? Então, Aristóteles, ele dividiu em a poética, né? Os tipos de textos na sua estrutura, no seu formato. E a gente tem, então, o texto narrativo ou o texto épico. O romance está dentro do texto narrativo. É uma narrativa, olha que impressionante, uma estrutura de uma narrativa. O romance tem a ambientação dele, a passagem temporal, um número grande de personagens e bastante explicações e detalhes sobre a vida desses personagens. Então, o romance faz parte da prosa, ou seja, quando a gente tem frases e parágrafos e não versos e estrofes como na poesia. Então, em termos de estrutura, isso é o romance, tá? Uma narrativa maior, com mais espaço para contar da vida dos personagens e tal. A gente também tem o romance em relação ao conteúdo dele. E daí sim a gente pode ver histórias de amor. Vou até aqui ler para não esquecer de nenhum, tá? A gente tem o romance histórico, o romance psicológico, os romances experimentais, os romances sentimentais, romances cientificistas, romances de aventura, romances distópicos, romances de terror, romances de mistério, romances policiais. Gente, os romances podem ter qualquer assunto que a gente queira, até amorzinho. Olha que loucura, hein? Mas essa vida é impressionante, né? E ainda a gente tem, dentro das escolas literárias, os romances. Os romances românticos são os caras que levam a culpa de ligar romance com história de amor. Porque até o romantismo, os romances não tinham tanto, assim, lugar, tanta preferência da galera, sabe? E a partir do romantismo, que essa estrutura de narrativa, que o romance apareceu, virou moda e caiu no gosto de todo mundo e ficou super popular. A gente também tem, então, os romances românticos, como eu falei. Nós temos os romances realistas, os romances naturalistas, e daí eu posso citar alguns exemplos para vocês. A gente tem como romance romântico a Moreninha, que já foi assunto deste canal, Lucila, do José de Alencar. A gente tem os romances realistas, que são os romances do Machado de Assis, Dom Casmurro, né, que todo mundo conhece, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E os romances naturalistas, a gente tem, por exemplo, o romance O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Então, gente, vamos prometer aqui, vamos fazer um pacto, não vamos mais confundir romance com romance. Romance, enquanto estrutura de livro, é uma coisa, e o romance, aquela aguinha, água com açúcar, aquele mela cueca, aquela história de amor, talvez possa aparecer dentro do romance ou não. Pensem aí nos romances distópicos, 1984, Eu, Robô, Admirável Mundo Novo. Pense nos romances de terror, nos romances de mistério que nem da Agatha Christie. Aí, gente, dá pra ver que tem um mundo infinito de romances pra se ler, mesmo aqueles que não gostam de historinhas de amor, certo? Então vamos combinar que é de quinta confundir a estrutura da narrativa com o assunto dela, e nós não faremos mais isso, ok? Combinado? Beijo pra vocês!